Amém. Estudo de número 6, tá, irmãos? Hoje nós estaremos estudando a parábola do bom samaritano. Através desses estudos, nós vamos ver qual é o entendimento correto, né? A interpretação correta acerca das parábolas, amém? Das parábolas de Jesus. A verdade aplicada é que o nosso próximo é qualquer pessoa em necessidade a quem temos a oportunidade de ajudar e socorrer, movidos pelo amor. Então, se chega alguém até nós com uma necessidade, nos procura, este é o nosso próximo. Ou às vezes não procura, mas diante de algumas situações a gente vê que a pessoa está precisando de ajuda e aí então a gente se dispõe a ajudar porque é o nosso próximo. Amém? O texto áureo se encontra em Gálatas 5,14, que diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, toda a lei se resume nesta ação, né? De amar ao próximo como a nós mesmos. Porque realmente a gente se ama, né? A gente se ama, a gente se cuida, a gente não quer que nada de ruim aconteça, a gente não quer adoecer, a gente não quer tantas coisas, né? Então é esse mesmo sentimento que nós precisamos ter pelas outras pessoas. Amém? Os objetivos dessa lição é realmente enfatizar que a nossa ajuda ao próximo deve se basear no amor de Deus. Não, assim, fazermos algo para nos vangloriar, nos chamar a atenção, mas por causa do amor de Deus, baseado no amor de Deus, a gente vai realizar, né? Colocar em prática este versículo e a palavra do Senhor. Esclarecer que religião sem compaixão não tem valor. Porque a gente vê quantas pessoas que estão na casa do Senhor ou que professam alguma religião, mas não têm compaixão, não tem amor por as pessoas, não quer saber de ajudar ninguém, né? E no mundo que a gente está vivendo hoje é algo assim muito terrível, porque o que nós vemos de pessoas desejando o mal para o outro, desejando que essa pessoa tem que morrer mesmo, tem que isso, tem que aquilo, né? Quando a gente abre o Instagram e vê algumas reportagens, você lê os comentários, misericórdia, né? Não, tinha que ter matado, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Misericórdia, né? Então a gente precisa ter compaixão das pessoas, principalmente nós que somos servos do Senhor, ter compaixão por aquelas pessoas que não conhecem ainda Jesus, não sabem realmente qual é o significado de ser cristão, de servir a Jesus, de aceitar a Jesus como Salvador. E o outro objetivo é mostrar que a vida em Cristo exige renúncia a caprichos pessoais, né? Às vezes a pessoa fala assim, isso é só um capricho, né? Alguém fala assim, não, isso é só um capricho. Mas, gente, não é porque eu não quero que eu não vou fazer algo pelo meu irmão, pela minha irmã. Não vou fazer isso não. A pessoa fica aí só sentada, não faz nada, que se vire, né? Não é dessa forma. Nós, independente de qualquer situação, nós devemos ter compaixão, nós devemos amar, demonstrar esse amor com ação, com atitude, né? Porque se depender de nós mesmos, ninguém quer fazer nada, né? Principalmente amar as pessoas que às vezes nos machucam, nos ferem, fala mal. Então, tudo isso a gente tem que renunciar, ou seja, tem que passar por cima de tudo isso e fazer a vontade do Senhor. Amém?
O texto de referência que fala sobre a parábola do bom samaritano está em Lucas 10, do 25 ao 37. Vamos ler. Lucas 10, 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma forma. Nós estamos, irmãos, diante de um texto muito, muito importante, né? Porque era um momento ali em que Jesus estava legislando, né? Estava mostrando para as pessoas como realmente deveria ser a partir dele, né? Porque antes era a Torá, né? Era ali a lei de Moisés que o povo seguia, que o povo fazia, mas como Jesus veio com um propósito, muitas coisas ele já passava para as pessoas como é que tinha que ser feito. Ali no Sermão da Montanha mesmo, ou o livro de Mateus, a gente olha, é praticamente tudo aquilo que um cristão precisa fazer realmente, como precisa viver e o que precisa fazer para herdar os céus por eterna morada, né? Então era esse momento assim de transição e os judeus, como não aceitavam a Jesus como o Salvador, como rei, né? Então eles queriam sempre estar ali confrontando Jesus, perguntando, fazendo muitas perguntas para Jesus, para ver se Jesus se confundia ou não tinha o conhecimento exato da lei, como era. Então eles estavam sempre querendo ver se conseguiam pegar Jesus ali em alguma coisa, né? E aí nós vamos ver aqui que esse doutor da lei, além de perguntar para Jesus, assim, essa situação, aí ele já ficou meio, né? Porque ele queria saber, então, quem era o próximo dele, né? Quem era a pessoa mais próxima, né? O que ele deveria fazer, então. E a gente sabe que essa questão dessa parábola, as pessoas ficaram muito atentas esperando o final da parábola para ver o que Jesus ia fazer. Não, foi o sacerdote, né? Porque ele é que teria essa obrigação de ajudar. Ou, por causa da lei, que os sacerdotes não podiam tocar em cadáveres, né?
e aquele homem estava como meio morto, então eles não sabiam se estava vivo ou se estava morto. Então, assim, N coisas aconteceram, se passaram pela mente tanto do sacerdote quanto do levita para não ajudá-lo, né? Mas, independente de tudo isso, Jesus mostrou que o amor, a misericórdia deve estar acima de tudo isso, né? E que aquilo era algo da lei, né? E que naquele momento também ele já estava desfazendo aquilo ali. Então, quem são os homens desta parábola? A vítima a caminho de Jericó, e temos o sacerdote e o levita, né? E esse homem, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. E este caminho era um caminho muito perigoso. Era um local onde tinha muitos ladrões, muitos salteadores, né? E esse caminho entre Jericó e Jerusalém era 25 quilômetros. E as pessoas já tinham aquele receio de passar por ali. Mas o sacerdote, ele tinha mais um livre acesso, porque é como a gente às vezes brinca hoje, né? Matar pastor ou matar obreiro dá um azar danado, né? A gente brinca assim com os irmãos de atropelar, na verdade, né? Mas eles tinham isso, né? De não podia tocar no sacerdote, porque, tipo assim, dava um azar, né? Então o sacerdote podia passar mais livremente ali por aquele lugar. Mas como muitos precisavam usar aquele caminho, né? Então aconteciam muitos assaltos, muitas coisas ruins. E falando um pouco sobre Jericó, Jericó foi destruída para cumprir a promessa divina, né? Que foi, Deus prometeu a Josué que Josué iria destruir a cidade, né? Que foi logo após ali a travessia do Mar Vermelho, né? Do Jordão, né? Porque o Mar Vermelho foi Moisés. Aí depois que Moisés faleceu, Josué foi atravessar o Jordão com o povo. Depois de atravessar, então ali foi um marco muito importante para o povo de Deus. Aquela destruição e tudo. Por quê? Porque estava confirmando que Deus realmente estava presente com aquele povo na liderança de Josué. E o que fez com que ele ficou engrandecido, né, diante das pessoas, e as pessoas também temiam quando falava que era o povo de Deus, o povo de Israel. E outro fator é que essa destruição era para evitar a contaminação do povo de Israel, de se misturar, né, com o paganismo, com tantas outras coisas. E a gente vê assim o cuidado de Deus, a gente está sempre vendo essas questões, mas sempre o povo estava burlando, né, a lei de Deus, e sempre acontecia algumas coisas. Por exemplo, às vezes eles falavam, não, você vai descer a guerra? Vai descer a guerra, mas não é para tomar despojo. Aí não podia tomar. Ah, vai descer a guerra. Não é para pegar ninguém, né? Assim, tipo, não traz ninguém, não traz mulher, não traz homem, destrói tudo. E aí, às vezes, o povo não destruía, aí depois vinha uma consequência, né? Mas o fato dessa destruição de Jericó era justamente a promessa de Deus. E Josué ainda amaldiçoou, né? Ele deu uma maldição para Jericó, que está em Josué 6, 26. Glória a Deus. Josué 6, 26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, a afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Mas no reinado de Acabe, essa cidade ela foi reconstruída, né, esqueci o nome. E eu ainda escrevi e nem eu entendo a minha letra, acho que é Iléu. Glória a Deus. Então, e essa cidade se tornou, mas assim, na reconstrução da cidade, tudo ele reconstruiu, mas aconteceu o que Josué
falou, né, que perdeu o filho primogênito e o filho mais novo lhe porá as portas, e isso aconteceu de fato. E Jericó se tornou um importante centro comercial e religioso. Os sacerdotes, eles residiam em Jericó. Então, eles iam para Jerusalém, para o templo, né? Trabalhavam lá no templo, mas depois eles retornavam para Jericó para descansar. Então, lá habitava cerca de 12 mil sacerdotes, né? E esse caminho era o trajeto comum dos mercadores, daí provavelmente o motivo de tantos assaltos, né? De mercadores, sacerdotes e levitas. Então, os sacerdotes e levitas desciam para descansar em Jericó após uma dura jornada de trabalho no templo de Jerusalém. Então, tem essa vítima, né? A vítima do caminho de Jericó, que era esse homem que foi atacado por ladrões e salteadores e estava quase como morto ali naquele caminho. Outros homens dessa parábola é o sacerdote e o levita. Então, o sacerdote era aquele que ensinava a lei de Deus e tinha o dever de interceder pelo povo. E o levita era aquele que era guarda do templo e ministro dos louvores a Deus. Então, eles deveriam se preocupar com o ferido quando o viram caído. Mas não ajudaram, talvez por medo dos ladrões ou por acharem que o homem estava morto. Então, o fato deles talvez achar que o homem estava morto foi um dos fatores que impediu com que eles chegassem até aquele homem e o ajudassem. Aí, em Levítico 21:11, vai falar sobre a lei que proibia, né, os sacerdotes de tocar em algum morto. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe, se contaminará. Então era lei, e eles não podiam se chegar a nenhum morto. Então talvez isso o impediu de se aproximar daquele homem que estava ali naquele caminho, né? E o sacerdote e o levita eram o quê? Eram homens santos, né? Então, essas figuras religiosas, mais do que qualquer outro, eles deveriam fazer o quê? Deveriam representar o caráter de Deus, usando de misericórdia, compaixão e amor por aquele homem que estava ali quase morto. Por quê? Se não fosse o samaritano, ele poderia morrer ali, né? Porque ele estava muito machucado e se estava assim quase morto, provavelmente estava até desmaiado ali, né? Então, tanto o sacerdote quanto o levita que deveriam agir dessa forma de usar de misericórdia, compaixão e amor para com aqueles samaritanos, eles não usaram de misericórdia. Eles simplesmente passaram, o sacerdote passou, talvez o levita tenha visto que ele não parou, passou também e foram-se embora, mas aquele homem não. Aquele homem era uma pessoa excluída, tipo assim, né? Porque ele não era judeu, ele era pagão. E aí então tudo era para os judeus, as outras pessoas não eram consideradas, né? Mas no entanto, ele priorizou a vida daquele homem. Ele disse não. E ele poderia também ter sido acometido de um assalto pelo fato de ter parado para estar ali com aquela pessoa, ele também poderia ter sido assaltado, né? Então, eles deveriam estar atentos a essa situação. Vamos ver Levítico 19:18, que diz: no entanto, ao priorizarem a pureza cerimonial, em vez da vida humana, transgrediram a lei do amor. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E essa aqui era também uma parte da lei. Amarás o próximo como a ti mesmo. Aí fica assim, mas como assim, né?
lá no versículo anterior que nós lemos, disse que eles não podiam tocar em cadáver, era lei. Mas aqui agora já fala que tem que amar o próximo como a si mesmo, também é lei. Mas a pessoa tem o discernimento de Deus, né? A hora que deve ajudar, na hora que não deve, né? Porque existem situações que, se você estiver passando em determinado lugar, você pode parar e socorrer alguém, ajudar alguém, mas em determinados lugares você não pode fazer, né? Então, assim, para nós nos dias atuais, nós precisamos ter o discernimento. Se o Senhor disser para, a gente para. Mas se o Senhor não disser, a gente segue o caminho, né? E aí, isso é verdade. Quantos lugares aí que a gente vê as pessoas viajam, nas estradas tem madeira, tem pedra, tem gente que já passa logo por cima, porque se parar, corre o risco de perder até a vida, né? Então, assim, nos nossos dias atuais, a gente tem que ter esse discernimento, tem que estar sempre atento. Eu, como sou uma pessoa medrosa, a maioria das vezes eu peco, porque eu quero passar longe. É. Aí eu falo com o Fernando, não, amor, não, não para não, vamos embora, vamos, não para não. Ele quer parar, eu digo, não para não, não para não. Mas a gente, como servo do Senhor, a gente tem que estar sempre atento a todas essas coisas, porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno e a malignidade está aflorada assim de uma forma tão grande que a gente tem que estar atento, né? Então, essa questão do sacerdote e do levita, eles revelaram uma religião vazia que não agradava a Deus, pois o amor é o cumprimento da lei. Porque com certeza, se eles parassem ali e fossem ajudar aquela pessoa, viria sobre a vida deles este versículo aqui, né? Não haveria punição, porque amarás o teu próximo como a ti mesmo, também era a lei. Mas Jesus já colocou essa parábola justamente para que as pessoas notassem que o que ele estava deixando claro para as pessoas, que não é a religiosidade, não é a pessoa. Tem pessoas, irmãos, que nem são cristãos, assim, cristãos que eu digo que já fez um compromisso de servir ao Senhor. E eles ajudam muitas pessoas. E não é para se aparecer, não é porque eles são daquelas pessoas, ou espírito, que acha que tem que fazer caridade para ser salvo, aquela coisa toda. Não, é porque eles têm isso no coração de ajudar as pessoas que estão necessitadas. Enquanto nós, que deveríamos ser os verdadeiros a fazer isso, é uma dificuldade às vezes quando a gente quer ajudar alguém, quando pede para ajudar e tá, sempre tem as pessoas que têm o coração generoso, né? Que abençoa, que dá, que entende o propósito e sabe que faz com amor e aí não falta, né? Mas se fizer por obrigação, aí corre um sério risco. Vamos ver Marcos 12, 33 e 34, quando fala que o amor é o cumprimento da lei, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que os holocaustos e sacrifícios. Aí Jesus estava dizendo para eles, olha, o que eu quero agora é isso aqui, ó, né? Não é porque, estava lá, principalmente o povão lá, os doutores da lei, eles sabiam tudo da Torá, eles sabiam tudo, mas era só aquela capa. Eles não praticavam aquilo que era correto, apesar de saber. Então Jesus falou assim, não, aqui agora não tem... Cadê o versículo? Já mudou. Glória a Deus. Aí Jesus fala assim, agora, não é holocausto, não é sacrifício, é algo que parte do coração e é uma ação, né? Então, assim, se a pessoa não tem amor, ela não vai demonstrar amor, não vai ter como, porque as pessoas sentem, né?
As pessoas sentem quando alguém está fazendo por amor, quando alguém está fazendo para se aparecer, só por obrigação. Eu pedi mesmo o versículo 34, né, meu filho? Desculpa. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, né? Por quê? Porque ele disse, né? Ele falou assim, aquele doutor da lei, ele respondeu para Jesus, quando Jesus falou: o que está escrito na lei? Como é que você lê? É interessante, né? Porque Jesus poderia ter feito uma pergunta diferente, mas ele perguntou: como é que está escrito e como que você lê? Ele não pergunta, ele podia dizer assim: como é que você faz ou como é que você pratica? Não, porque ele não praticava, né? Então era: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse para ele: olha, respondeste bem, faze isso e viverás. Então ele não praticava. Ele só sabia o que estava escrito, mas ele não praticava. Mas Jesus disse assim: olha, faze isso e viverás, né? Não que ele iria morrer, mas era uma abertura da mente para o entendimento daquilo por quem Jesus a vida, né? E é uma vida diferente. E a pessoa que não cumpre a palavra do Senhor, que não ama, não vive, né? O samaritano, mestiço e pecador. Era assim, né? Porque ele era uma mistura lá de várias tribos ali, então ele não era um samaritano puro. Aí a gente fala: não, é mestiço, é um pagão, não é judeu. É uma mistura aí de gente, né? Então, não era o candidato ideal para se tornar o herói dessa parábola, pois sua origem remonta à fundação de Samaria. Lá em 1 Reis 16, 23 e 24, vai falar de uma certa mistura. 1 Reis? 16, 23 e 24. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o monte da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. Peraí, eu acho que é antes que vai falar bem sobre essa questão aí. 1 Reis 16. Deixa eu ver aqui rapidinho. Porque a partir do versículo 21 é que fala: então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri, sei lá. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Oni começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tisa reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria. Então, assim, o fato de ter comprado o monte já começou a ter aqui uma mistura. E edificou no monte, chamou o monte da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Omri o que era mau aos olhos do Senhor, e por isso quantos foram antes dele. Isso. Então, através da compra desse pedaço aí de terra e de edificar no monte de Samaria, aí já começou o quê? Uma mistura, né? Mistura que a gente fala é quando eles casavam, né, com pessoas que não eram daquela linhagem, e aí fazia a mistura de povos. E posterior mistura de povos também após o cativeiro assírio em 2 Reis 17, 24 ao 41. 2 Reis 17,
É muito versículo. Eu deveria ter escolhido algum para poder ler e não precisar ler tudo, né? E o rei da Assíria trouxe gente de Babel. Acho que só esses primeiros versículos aqui já vai dar para os irmãos entenderem. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel e de Cuta e de Ava e de Amate e de Sefarvaim e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Então, assim, não foi. Eles não eram puros, houve uma mistura de povos, e Deus os castigou, enviando ali leões para matá-los, e eles pediram que alguém fosse lá para poder ensinar a eles, né, a lei de Deus, para que todo aquele mal cessasse. E aí sim chamaram o profeta que foi lá ensinar, falar sobre a lei de Deus, mas mesmo assim eles tinham a Deus, mas também cada um deles fizeram os seus deuses, né, em segundo plano para poder servir. Então, disso aí saiu essa mestiçagem, né? E o que levou o povo samaritano a um sincretismo religioso e ao desprezo dos judeus puros, porque eles tinham essa mistura. Adoravam a Deus, tinha a lei de Deus, mas também, em segundo plano, eles tinham outros deuses para adorar. A recusa em aceitar os samaritanos na reconstrução de Jerusalém e a hostilidade mútua agravaram ainda mais essa divisão histórica. Nós sabemos que Neemias foi o que foi chamado para reedificar os muros de Jerusalém, né? Neemias, Esdras e tudo. E eles não foram chamados para poder ajudar nessa reconstrução. E isso causou mais atrito entre eles. E aí os judeus desprezavam os samaritanos. E essa rivalidade só aumentava, né? Então, que judeu não conversava com samaritanos. E a gente vê que é considerando os mestiços e hereges. João 4:9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, por causa dessa mistura de povo, a maneira de adorar que não era correta, e aí tinha essa separação. E eles eram considerados como mestiços e hereges. Então, o Novo Testamento está repleto de textos que evidenciam ações positivas dos samaritanos para com Cristo. Essa parábola que nós estamos estudando mesmo, né? É uma ação positiva de um samaritano. Nós temos também essa daqui, a mulher samaritana, né? Que leva seu povo até Jesus, porque ela encontrou com Jesus, mesmo não havendo essa comunicação. Jesus falou com ela e ela falou isso para ele, né? Que os judeus e os samaritanos não se conversavam, porque que ele estava conversando com ela. E ela foi, né, ouvindo o que ele tinha para falar, e de repente ela entendeu que ele era o Cristo, né, que ele era Jesus. E aí o que acontece? Ela leva a cidade toda para Jesus. E também nós temos na cura dos 10 leprosos. 10 leprosos, Jesus curou 10 leprosos. E aí só que um só voltou para agradecer pela cura. E esse um era o quê? Samaritano. Então a gente vê que a religiosidade separa as pessoas de Cristo, não é? Porque era para todos estarem ali juntos e cada um desempenhando o seu papel, mas com misericórdia, amor, né? Uns só tinham a palavra
não praticavam, por isso Jesus disse àquele doutor da lei: faze isto e viverás. E tantas outras pessoas, e a todas as pessoas que estavam ali assistindo ou participando daquele momento, ficavam pensando, né? Não, vai ser. Eu acho que tinha até uma torcida, né? Não, eu acho que é o profeta. O outro, não, eu acho que é o levita. O samaritano, nunca, né? Nunca que vai ser o samaritano. Mas Jesus mostrou para eles algo muito diferente do pensamento deles e aquilo que realmente fazia importância, né? Então Jesus os elogia por sua fé e gratidão. Então a gente vê que eles tinham fé, né? Não é que eles não conheciam sobre a palavra, sobre os mandamentos. Eles conheciam, só que não eram aquelas pessoas que estavam ali como sacerdote para poder ministrar, para realizar as coisas. E, de certa forma, ele entendeu que ele precisava ajudar. Ele entendeu muito bem este versículo de Levítico que diz que ele precisava amar o seu próximo. Então, o verdadeiro observador da lei, um exemplo de bondade e misericórdia. Então, enquanto os dois ministros foram indiferentes à dor do próximo, o samaritano, que era considerado pecador e impuro, ele foi o quê? Bondoso e compassivo com ele. Então, enquanto muitos de nós estamos pensando, não é, eu é que sou bom, eu é que sou isso, eu é que sou aquele, tem tanta gente fazendo coisas que era para nós fazermos e nós não estamos fazendo, né? Eu digo nós, irmãos, assim, de uma maneira geral, porque nós somos falhos e muitas vezes algumas coisas passam desapercebidas diante de nós, né? Mas Jesus sempre está lá, ó, você devia ter feito aquilo, mas tu não fez não, mas você devia ter feito, né? Então ele deu esse exemplo de misericórdia, ele foi bondoso, ele foi compassivo com aquele homem, né? Ele olhou lá, viu que a pessoa ainda estava viva, mexeu ali, tratou, derramou óleo, vinho pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura, levou para uma estalagem para que ele não morresse. Então, com isso, Jesus demonstrou que os dois primeiros homens, que eram religiosos de aparência, enquanto o segundo o era de coração. Então, ao vê-lo ferido, o samaritano fez o quê? Moveu-se de íntima compaixão. E a gente vê essa característica, né, que faz parte do caráter de Deus, né? Porque em alguns textos a gente lê que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Né? Não estou associando que, né, que o samaritano significava Jesus, né? Simbolizava Jesus. Mas o fato de ter praticado algo que vem do caráter de Deus, né? Jesus, ao colocar o samaritano nessa posição, ele inverte a ótica do pensamento judaico e demonstra que o samaritano foi capaz de sentir a dor do próximo como se fosse a sua. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É estar se condoendo com a situação do outro. O povo está alegre, está sorrindo, está cantando, vamos sorrir, vamos cantar. Mas está triste, está chorando, vamos também participar ali daquele momento, né? Ver o que precisa fazer, vamos ajudar se possível. Se não tiver o que fazer, vamos estar pelo menos ali junto, né? Demonstrando ali que a gente está ali se precisar, essas coisas assim. Essa nova visão ressalta a importância da solidariedade, destacando que a verdadeira essência do amor se manifesta nas ações de bondade, apoio ao outro, transcendendo barreiras de religião, etnia e cultura. Então, não importa se é branco, se é negro,
se é azul, se é amarelo, né? A gente tem que observar a palavra do Senhor. E se há necessidade, a gente precisa ajudar. A necessidade de praticar o amor. Quando Jesus iniciou a parábola com 3 personagens, sua audiência já parecia saber o final, pois esperava que o sacerdote e o levita heroicamente ia fazer o quê? Salvar o homem, já que eles eram representantes legais do judaísmo. Mas ficaram decepcionados, né? Quando ouviram Jesus falar sobre o quê? Sobre o samaritano, a quem os judeus qualificavam como pária. Foi o único capaz de demonstrar o amor de Deus. O samaritano, por sua vez, estava livre das restrições da lei de Moisés e acima das contendas que dividiam judeus e samaritanos. E por isso ele foi capaz de cumprir a lei do amor. Então Jesus nos mostra que nossa aparente piedade não tem valor algum se preconceitos religiosos e mágoas infantis ocupam o nosso coração. Tiago 3, 14 e 17. Então a gente conhece a palavra do Senhor? Conhecemos. Então nós somos responsáveis para praticar o amor e a misericórdia com o nosso próximo, assim como nós praticamos conosco, né? Porque existem pessoas que querem a misericórdia. Olha, Jesus tem misericórdia na minha vida, mas se fulano fizer alguma coisa, mas tinha que morrer, É por isso que está nessa situação, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Mas se fosse ele estava clamando por misericórdia. Como é a outra pessoa, né? Já está desejando o mal. Tiago 3, 14, do 14 ao 17. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem